Ótimo. Pessoal, me fala se agora mudou de tela aí. Deixa eu ver aqui. Que eu voltei, eu tô dando umas mexidas aqui para eu entender. Nossa, eu acho que eu vou ter que compartilhar de novo. Ah, não, mudou. Yes, pronto. Então, ó, continuando aqui, ó, só um comentário do negócio que o Gu falou. Cara, eu comecei a usar óculos, quem me acompanha aí, deve ter mais ou menos uns 5 meses. E eu busquei isso por causa das luzes azul. Eu queria uma lente para eu poder mexer no celular à noite, enfim. E já ficando sem essa luz que atrapalha, né? Que seria a luz azul. E aí que eu descobri que eu tava, na verdade, precisando de uns graus bons. Aí eu já fiz os dois em um. E a luz amarela também, é uma coisa que eu aprendi muito com a Bela. As nossas luzes do quarto ali, cara, a gente liga, colocou o abajur do lado da cama, luz amarela, arzinho condicionado, mó paz, mó paz. Compensa muito. Ó, vamos lá. A gente, assim, só acrescentando aqui, a gente acende vela também, assim, aquela vela com cheirinho para fazer uma aromaterapia também. Tem que ter um ritual, gente. Tem que ter um Que ritual isso, para hein? você entrar na paz mesmo. Massaginha, esse Gu é um romântico. Romântico, né? Último dos românticos. Vamos lá, ó, número 6 agora. Olha essa frase que legal dele. Diga-me qual sua rotina diária e lhe direi quanto você se sente saudável. Diga-me quando você come e lhe direi se é fácil ou difícil para manter o peso. Diga-me quando pratica exercícios físicos. Ele vai falar muito disso, viu, gente? Horário de malhar, de dar uma caminhada. E lhe direi se está fortalecendo ou desgastando os sistemas do seu organismo. Diga-me quando desliga a TV ou computador à noite e lhe direi até que ponto você é sensível ao estresse. Diga-me que horas pega no sono e lhe direi se precisa de café para ter mais energia à tarde ou se fica impaciente com as pessoas que ama no fim de um longo dia. O que ele repetiu aqui várias vezes? Diga-me quando. Então ele está mais uma vez tentando provar que não só os atos em si importam, fazer exercício, comer, blá blá blá, mas o horário influencia muito. Os estudos mostram que quando comemos é tão importante quanto o que comemos. Que quando adormecemos é tão importante quanto o tempo que passamos dormindo. Que quando malhamos é tão importante quanto o volume de exercícios que praticamos. Galera, ele vai mostrar algumas coisas ali, mas quando você vê a importância do sono até as 2 horas da manhã ali, cara, você desanima de dormir depois da meia-noite. Você fala assim, poxa, eu vou perder a melhor parte do sono aqui. E ele fala por A mais B, ele prova por A mais B, e vai ter várias coisas mostrando aqui para vocês também, que realmente o que determina o nosso dia a dia ali é o ciclo circadiano, que já já ele vai falar, que se repete a cada 24 horas e que o corpo percebe pela luz. Então, uma dica que eu levei para mim aqui desse livro, que com certeza me mudou muito, é sobre estar mais presente à luz. Então, evitar ficar em ambiente fechado por horas e horas. Quando tiver muito assim, dá sair, ir lá ver os dogs, dar uma caminhadinha, né? Eu agora também, isso já tem 3 noites que eu tô fazendo, a janela do meu quarto, eu tô deixando ela tem duas, como que eu vou explicar? 2 níveis, né? Eu tô deixando só o nível de vidro fechado, né, para não entrar ar, bicho, etc. Mas a luz pode entrar. Então isso ajuda demais na hora de acordar, gente. Porque o seu organismo dá umas 5h30, ele já começa a perceber que o dia tá raiando. E aí você vai despertando devagarzinho. Cara, eu tô acordando sem o despertador, tal, de boa, entendeu? Isso me ajudou muito. Número 8. Olha isso aqui. Há décadas, os pesquisadores de diabetes sabem que um modo simples de provocar obesidade em camundongos, né? Eles fazem muito teste de laboratório em camundongos porque tem muita similaridade em alguns componentes do nosso sistema, né? É acordá-los e alimentá-los durante o ciclo do sono. Galera, aqui ele está querendo provar um ponto que ele vai falar mais tarde. Ele vai falar mais ou menos assim, cara, o ideal de você jantar é 6h30 e não comer nada depois das 8. Se recusar. E mesmo assim, essa comida deve ser leve. Legumes, uma proteínazinha de boa, uma sopinha, nada de açúcares, pão, etc.
Porque o seu organismo precisa de pelo menos 2 horas de boa, então ele não vai estar gastando muita energia ali no sistema digestivo, antes do seu horário de dormir, que vocês vão ver que esse horário que ele fala é 10h30, tá? Então, isso aqui é muito legal. E aí ele fala, ó, quando ele dividir as 6 etapas do dia, vocês vão perceber que quanto mais tarde vai ficando, mais slowdown vai ficando no nosso corpo, inclusive o sistema digestivo. Então, quando você come muito à noitão assim, ele vai te mostrar ali por A mais B que você vai reter mais, vai ter mais dificuldade. O seu organismo, que devia estar gastando energia para o sistema reparar tudo, ele está tentando gastar com digestão, enfim, vira uma bagunça, né? Penúltimo agora, antes de passar para vocês. Olha, outro de camundongo. Eu adorei, cara. Eu quero ler só estudo sobre camundongos agora. Os camundongos engordam depois de uma semana se os pesquisadores simplesmente os expuserem à luz fraca quando deveriam estar dormindo. Então, o que eu aprendi com isso aqui? O seu corpo precisa entender o momento de luz natural. Imagina que a gente é homem das cavernas. Você dorme na caverna aberta. Pronto. Ele vai entender que horas que é dia e que horas que é noite, pela ausência de luz. Quando você dorme com uma luz acesa, uma abajur, etc., claramente isso prejudica e deixa ele um pouco confuso. Uai, tem uma luzinha aqui, será que ele não está num quarto? Isso prejudica o seu ciclo circadiano, que ele vai falar ali, né? Então ele fala, cara, dorme no escurão ali, 10h30, apaga as luzes, apaga mesmo, né? E número 10, por causa da correria do cotidiano, nós vivemos em um estado constante de jet lag. Sabe aquele jet lag? Quando você voa para um lugar que o horário é muito diferente, você dá aquele jet lag e tal. Tipo assim, tem um outro termo que a gente usa em português, esqueci. Enfim, autoimposto, né? A gente bagunça os nossos horários tanto. Um dia você almoça 11h30, outro dia você almoça 1h30. Um dia você dorme 10, outro dia você dorme meia-noite e meia. Cara, isso gera um jet lag, gera como se você estivesse atravessando fusos, né? Dormindo, comendo e fazendo exercícios em horários que não coincidem com o ritmo natural do corpo. Outra coisa que para mim ficou muito clara nesse livro é a importância de ter horários muito bem definidos e mantê-los mesmo nos finais de semana. Eu achei muito bom a parte que ele fala assim, muita gente fica com sono acumulado, digamos assim, né, na cabeça dele, durante a semana por causa da correria, e aí ele quer reparar isso no final de semana dormindo um pouco mais, achando que está fazendo bem. Ele está bagunçando ainda mais todo o sistema. Porque o ideal, a Nala quer participar aqui, ó. O ideal é que tenham horários mais bem definidos, né? Então foram 5, comentem aí se quiserem. Gente, é até um negócio que eu queria colocar para vocês. Eu morei minha vida inteira em São Paulo, né? Não sei se muita gente aqui, até comenta aqui quem for de São Paulo, mas depois que eu mudei de São Paulo para o interior, eu vi como é desumano. Quem morar em São Paulo é desumano. Porque lá você não tem rotina. E é literalmente para quem trabalha, principalmente a gente com digital, com negócio e tudo, você vive numa loucura. E aí você almoça horários separados, você um dia come uns e-mails, outro dia come, faz tudo que ele falou ali, né? E agora no interior, tem uma vantagem, para quem é do interior aí, que toca o sino, galera. Então eu sei quando é a hora do almoço, começa a tocar lá o sino, eu sei a hora que é para acordar, é muito bom, isso é muito bom. Mas brincadeiras à parte, então quem puder mudar para o interior, mude para o interior que sua vida vai mudar, tá? Mas brincadeiras à parte, assim, essa questão da luz, ele até fala lá que tem aquelas pessoas que falam assim, né? Ah, mas eu sou uma pessoa noturna mesmo, eu produzo melhor à noite. Não é que você produz melhor à noite, é que você acostumou seu corpo e você está prejudicando a sua saúde, né? E uma hora isso vai vir uma cobrança. Minha esposa era muito assim, ela dormia até muito tarde e ficava até de madrugada, né, acordada. E você via que, tipo, ela tinha imunidade muito baixa, ela sempre estava doente, ela sempre tinha problema, que ela não me ouça aqui. Agora não, agora que ela dorme certinho, acorda certinho com a gente, tem nossa rotina de tomar café. E eu expandindo um pouco esse conhecimento do livro, uma coisa que eu trago para minha vida, principalmente para quem é casal, para quem tem uma família, está constituindo uma família e tal, além de você cuidar da sua saúde, você cuida da saúde e do relacionamento também. Porque você toma café junto, você tem rotina para as coisas, você almoça junto, você faz as coisas juntos, né? Principalmente para quem faz home office, etc. Né?
Era esses detalhes que eu queria colocar aí. Mudem pro interior, que é muito bom. Tá me convencendo. Bom, eu vou comentar um negócio aqui de uma parte da minha vida que eu acho que eu não sei se eu contei já na internet. Há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu era sócio de uma empresa de engenharia. Então, eu sou formado em engenharia de controle e automação. Então, eu sou engenheiro de robô. E eu era sócio de uma empresa de engenharia que trabalhava com IoT, Internet das Coisas. Então, a gente conectava um monte de sensores, um monte de coisa para descobrir, baseado em análise de dados, algumas informações. Um dos nossos clientes era uma cooperativa que produzia frango. Então, produzia esses franguinhos que chegam na sua casa, coxinha de frango, asinha de frango. A gente produzia, eles produziam isso e a gente começou a montar uns equipamentos para essa cooperativa. O objetivo deles era analisar o máximo de variáveis possíveis desses frangos para tentar descobrir como engordar esses frangos o mais rápido possível. Hoje em dia, eles demoram 60 dias. Então, do momento em que chega o ovo até nascer o pintinho, do momento que o pintinho nasce do ovo até o momento em que vai para o abate, para o frango ir para sua casa, é 60 dias. O frango, sei lá, fica com uns 4, 5 quilos em 60 dias. E a gente instalou cerca de 27 sensores dentro desses aviários, desses pintainhos, na verdade. Né? A gente analisava a temperatura da cama onde eles ficavam, quantidade de oxigenação, quantidade de vento, nível de gases poluentes no ar, enfim, um monte de variáveis, temperatura interna, temperatura externa, várias variáveis usando esses sensores, para no final usar a inteligência artificial para tentar descobrir como engordar esses bichos o mais rápido possível. E esses sistemas que a gente instalava fez com que os donos, né, desses aviários começassem a ter muito mais desempenho do que os outros aviários que não estavam usando esse sistema. Aí um dia esses donos das cooperativas, os concorrentes e tal, vieram perguntar pra gente o que a gente fazia para fazer com que os pintainhos engordassem tão rápido, assim, sem dar hormônio, sem encher eles de coisas, né? E baseado nesses dados, a gente descobriu que, né, em questão de luminosidade, temperatura, se a gente invertesse o dia pela noite, os pintainhos comiam mais. Ou seja, eles engordavam mais. Então, dentro desses aviários que a gente instalava esse sistema, a gente deixava escuro de dia e de noite acendia as luzes. E eles engordavam muito, muito, muito mais do que os que dormiam de noite e acordavam de dia. Então, você vê, na prática, isso que o livro fala, que se você comer de noite e se você comer nos horários errados, isso contribui para você engordar. A gente mediu isso com sensor e com pintinho lá, com pintainho. E os pintainhos bateram os recordes da cooperativa simplesmente para a gente inverter o dia pela noite. Coisa bizarra. Boa. Ele fala assim, gente, mas na verdade não foi sensor nem nada. Foi um doido, virou assim, e se? Aí eles testaram. Bom, alguém quer comentar algo ou podemos continuar? Para complementar, até sobre a questão do mecanismo de como que essa parada funciona, que a gente é marqueteiro, tem que entender. E aí, qual que é a parada? É que, assim, o corpo, ele é uma parada muito louca, em que tem um único hormônio que é responsável por baixar na verdade, aumentar o nível de gordura do nosso corpo, que é um hormônio que a gente chama de lipogênico. Ele é responsável por tirar a glicemia do nosso sangue. Então, ele deveria controlar a glicemia, só que ele é produzido por um órgão que, se ele produz muito esse hormônio, ele cansa. E é um hormônio que era responsável por fazer com que a gente não tivesse aquilo que eles chamam de hemoglobina glicada, que, assim, existe a hemoglobina do nosso corpo, que, tipo, são as células do nosso sangue, e quando elas entram em contato com o açúcar do carboidrato, por exemplo, de outras coisas que a gente come, se transforma também em carboidrato, ele fica glicado. E o que acontece quando a gente tem muita hemoglobina que é glicada é que a hemoglobina, que a gente aprende na escola, que é a parte do sangue que é responsável por levar oxigênio para nossas partes do corpo, ela fica ineficiente. Ou seja, a gente respira o oxigênio, vai para os nossos pulmões, e o oxigênio que era para chegar lá na ponta do nosso pé, na ponta do nosso dedo, para chegar nas partes do nosso corpo que são importantes, pela hemoglobina estar glicada, porque a gente não está conseguindo produzir esse único hormônio de forma legal, por ter produzido ele por muito tempo, por ter comido isso em horários diferentes, ela acaba ficando glicada e não consegue levar oxigênio. E aí acaba rolando da pessoa, por exemplo, perder o pé, tipo, depois de anos. Então, por quê? Porque é uma série de coisas que vão acontecendo para fazer com que a hemoglobina não consiga levar oxigênio para a parte do nosso corpo que são necessárias. E aí, a oxigênio não chegando, o corpo não consegue trabalhar da forma que é para trabalhar, e aí ele acaba ficando sem oxigênio e a gente vai perdendo parte do corpo. Então, por isso que, por exemplo, o diabético tem aquele problema que chama pé de diabético, em que a pessoa perde o dedo do pé, perde
a perna. E qual que é a questão? É que, assim, esse hormônio, ele é produzido quando 5 outros hormônios não são produzidos. Então, a insulina ela é um hormônio tão forte que existem outros 5 que trabalham contra ela, que é cortisol, adrenalina, noradrenalina, hormônio de crescimento e glucagon. Então, quando a insulina está mais baixa, esses 5 hormônios são produzidos. Cortisol, que é o hormônio do estresse, ele só é produzido quando a gente não dorme direito. Então, quando a gente tem cortisol em nível muito alto no nosso sangue, o corpo precisa produzir muita insulina. Se o corpo produz muita insulina, acontece tudo isso que eu acabei de falar. Adrenalina e noradrenalina só é produzida em estados de luta e fuga. Quando que a gente produz mais luta e fuga? Quando a gente não dorme direito. Olha que loucura. E aí, hormônio de crescimento também é produzido quando a gente está acordado, né? E assim, quando a gente está dormindo, geralmente é para ser produzido quando a insulina não é produzida. Mas se a gente come durante a noite, não dorme direito, a gente acaba tendo um problema em questão de hormônio de crescimento. A gente não cresce da forma que é para crescer. Por não produzir, produz mais insulina, que gera resistência à insulina, que gera hemoglobina glicada, que vai gerar essa série de outros problemas. O último, que é o único relacionado à alimentação. Então, existem 5 hormônios. Dos 5, 4 têm a ver com horários. Cortisol, adrenalina, noradrenalina e o hormônio de crescimento. Só um é relacionado à alimentação. Que também tem a ver com o horário de comer. Porque se a pessoa ela fica, por exemplo, 12 horas sem comer, que é o que o Dr. Lee explica no livro, ele começa a parar de produzir insulina e ele começa a produzir glucagon. Se a pessoa come à noite, ela consegue ficar 12 horas sem comer? Não consegue. Então, a pessoa não produz esse glucagon, que é responsável por um processo de autofagia. O que é a autofagia? É quando células boas comem células ruins. Então, olha só, se a gente come no horário certo, o nosso corpo consegue retirar células cancerígenas que estão sendo produzidas dentro do nosso próprio corpo, que é esse quinto aqui do glucagon, só por deixar de comer na hora certa. O resto é sobre dormir direito. Então, olha que loucura, explicando o mecanismo de toda a parada. Então, se você... e é isso que a nossa BSL é isso. Então depois eu vou colocar o link aqui no chat para vocês comprarem o produto. Sacanagem. Mas se você come no horário certo e come as coisas certas, se você só deixa de comer nos horários errados e para de comer as coisas erradas, você começa a fazer com que o teu corpo tenha um poder de autocura para conseguir regular essa série de coisas. Se você não faz isso, você está se matando todos os dias. Que loucura. Muito bom. Marqueteiro explicando o mecanismo da parada. O que uma pesquisa de copy não faz na vida da pessoa, né? Tá explicando quase melhor que eu aí. Você viu? Uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final. Você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Puff. Você vai agora aqui embaixo na descrição, tá, do vídeo ali no YouTube, e lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.